Bom dia, bom dia. Um grande prazer para a Clínica Ginecológica receber mais uma vez o professor Celso Granato. O professor Celso Granato é formado na Faculdade de Medicina, colega de turma do professor Venâncio. É isso, professor Granato? Exatamente, com muita honra. O professor, então, vai nos dizer a experiência no diagnóstico dessa afecção que está nos atormentando desde março, oficialmente, mas começou um pouco antes. Professor Granato, muito obrigado em nome da disciplina de ginecologia, mais uma vez pela sua participação aqui conosco, viu? Por favor. Sou eu que agradeço, professor, pelo honroso convite. É um prazer participar aqui. Agora, acho que a gente tem um pouco mais para contar. A gente fez algum progresso nesses meses, né? Ainda tem muita coisa que a gente não sabe do ponto de vista de fisiopatogenia, de tratamento antiviral, mas muita coisa a gente já aprendeu. Eu coloquei aqui só para introduzir, essa aqui é a capa da Science, de 30 de maio de 1919, né? Falando sobre as lições da pandemia da gripe espanhola, que começou em 1918. Uma das consequências dessa pandemia foi essa aqui, né? Essa aqui é uma fotografia da Inglaterra, de Londres, com as enfermeiras. Pela primeira vez, a gente aprendeu que era importante usar máscara. 1918, 1919. Até essa época, o pessoal usava máscara nos países orientais por causa do mau hálito, né? Essa seria uma das razões por que foi tão facilmente introduzido na cultura asiática o uso de máscara, mas no mundo ocidental não tinha isso, né? Mas, pelo visto, aqui no Brasil, a gente ainda não aprendeu muito bem. Isso aqui é uma fotografia de um bar do Leblon, em plena pandemia, né? O pessoal muito à vontade, bastante gente, né? Vocês veem que não tem ninguém de máscara. Então, pelo visto, ainda vamos ter que aprender alguma coisa antes da gente controlar essa pandemia, né? Espero que eu não tenha sido muito ambicioso, né, com o título da aula, mas eu acho que alguma coisa a gente aprendeu sim, né? Então, como é que a gente sabe se uma pessoa tem Covid ou não? Que alternativas a gente tem? Quais são os limites? Será que todo mundo faz anticorpo? Em que momento faz? E como é que são os familiares da pessoa positiva? Quanto tempo dura essa positividade? A questão da reinfecção, né? Será que se a pessoa ficar soro negativa, ela pode pegar novamente a infecção? E o tratamento, como é que está? E as vacinas, né? Vou tentar tocar assim um pouquinho sobre cada um desses temas, né? Aqui está uma fotografia de microscopia de varredura mostrando uma célula contaminada pelo vírus, mostrando por que é uma doença tão infecciosa assim, né? Porque ela transmite com tanta facilidade, a quantidade de vírus é muito alta, né? E aqui está um desenho mais artístico do vírus, agora mais atual, mostrando, então, esse RNA bastante compactado, né? Vocês veem que parece que ele está bem enroladinho, bem apertado dentro dessa partícula viral, né? Aí a gente tem uma série de proteínas, né? Proteínas do envelope, proteínas de superfície, proteínas do núcleo capsídeo, e aqui está o genoma do vírus já bem determinado, né? Por que é importante mostrar isso aqui? Em primeiro lugar, para mostrar que ele tem uma série de enzimas, né? E essas enzimas são boas para a gente usar como alvo de terapêutica. Apesar disso, a gente ainda não tem nenhuma droga muito efetiva, né? Tem pouco efetiva só. Mas as possibilidades são muitas, a indústria farmacêutica está trabalhando muito nisso. E ele tem vários genes, né? Gene de superfície, núcleo proteína, membrana, envelope, que a gente usa como alvos do nosso PCR, né? Da reação para diagnóstico. Vocês sabem também essa reação de RT-PCR, é uma reação de amplificação do RNA viral, né? A gente inicialmente transforma esse RNA em DNA, porque a gente gosta de trabalhar com DNA, o RNA é muito frágil, e aí a gente faz uma amplificação. Para que serve esse teste? Saber se a pessoa tem material genético do vírus. Se tiver, está infectado.
A gente pode colher isso do fundo do nariz, né? Na fossa olfativa, pode colher da boca e pode colher da saliva também, né? Essa técnica em si, ela é bastante sensível. Analiticamente, né, se eu pegar uma amostra conhecida de vírus e diluir, eu consigo detectar 5 cópias por reação. Nem a reação de HIV é tão sensível como essa, né? E a sensibilidade clínica é de 69% com uma amostra e de 96% com 2 amostras, desde que a pessoa tenha um quadro clínico compatível, né? Por que tem essa diferença tão grande entre a sensibilidade analítica e a clínica? Porque tem várias questões de coleta. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram que colher um swab para a Covid-19 e não é a melhor coisa do mundo, né? Dizem que a impressão que a gente tem é que está fazendo uma biópsia de hipófise, né? De tão incômodo que é. E aí, se a coleta é ruim, todo o procedimento a partir daí também não é bom, né? As pessoas costumam ficar positivas desde um dia antes de aparecer os sintomas até 9 dias depois. Raramente mais do que isso, embora tenha várias pessoas que ficam 2 meses, 3 meses positivos, mas isso é mais a exceção e não a regra, tá? Bom, existem, pessoal, vários protocolos de PCR ao redor do mundo. Coloquei aqui só para vocês terem uma ideia que não é tudo igual, né? Aqui no Brasil, nós somos forçados a desenvolver muitas variedades de protocolos, porque a gente estava faltando muito reagente. Pela primeira vez da nossa história moderna, a gente teve uma pandemia com consumo no mundo inteiro dos reagentes. E esses reagentes não eram produzidos em larga escala. Então, começou a faltar, e é óbvio que os países que produzem não deixaram exportar. Então, a gente aqui no Brasil, que só importava, não tinha reagente para fazer. Então, no Fleury, nós chegamos a ter 12 protocolos diferentes de PCR e, consequentemente, a gente tinha muita dificuldade de comparar resultados, se está aumentando, se está diminuindo, porque são protocolos diferentes com quantificações diferentes, né? Mas nos últimos 2 meses, mais ou menos, a gente conseguiu estabilizar e agora a gente usa um protocolo uniforme, né? Embora a gente tenha mais de um equipamento, às vezes dá uma pequena diferença, mas ainda assim já está bem melhor agora do que foi no começo em termos de comparação de resultados, né? Bom, a gente, só para mostrar um estudo, que esse problema não foi só nosso, né? Esse trabalho fala sobre 4 protocolos diferentes, a maior parte deles baseado, então, no protocolo Charité, que é um hospital de Berlim, né? E nós tivemos, então, nesse momento aqui, 10 protocolos diferentes, e nós percebemos que não há diferença de sensibilidade. Isso é porque o vírus sofre pequenas mutações. Então, havia o risco do vírus sofrer uma mutação no sítio de inserção do primer e, portanto, a gente não ter a mesma sensibilidade. Mas avaliando, então, 90 amostras brasileiras, em setembro desse ano, com 10 protocolos diferentes, nós vimos que ela não tem diferença. E, obviamente, a gente usou aquela que, para nós, foi a mais conveniente, né? Aqui é para mostrar, pessoal, a relação inversa, como seria de se esperar, entre a queda da carga viral e a produção de anticorpos, né? Então, vocês veem, por exemplo, que as amostras têm sensibilidade máxima quando elas são colhidas entre o 3º e o 7º dia, que é o que a gente propõe, né? Embora elas possam ser positivas até antes, e essa seria uma razão para você fazer o teste de assintomáticos que tem contato com uma pessoa positiva. É possível que você pegue a pessoa nessa fase aqui, né? Mas quando você passa lá para o 9º, 10º dia, a positividade já vai caindo bastante. Não quer dizer que você não possa pegar, mas um resultado negativo não exclui o diagnóstico. E a sorologia vai aumentando positivamente, mas ela atinge 100%, pessoal, com 3 semanas depois da infecção. Então, às vezes, a pessoa fala, não, mas olha, eu tive a doença, mas eu não tive anticorpos. A pessoa acabou a doença faz 10 dias, 15 dias. Ela pode ser positiva. A sensibilidade é de ao redor de 85%, mas não é 100%.
100% só vai ser atingido mais tarde. Tá? Aqui, então, está a sensibilidade do teste de acordo com o local que você colhe, né? Mas vocês veem que a saliva, se você não tomar certos cuidados, tem uma sensibilidade baixa. Vocês viram que tem grupos propondo fazer o teste na saliva, mas eles já atingiram uma sensibilidade de 80%, o que é bom, né? Porque você fazendo na saliva é muito mais fácil a coleta. Talvez muitas pessoas que não fizessem o teste com o suave aceitassem fazer com a saliva, né? Na nossa experiência no Fleury, a sensibilidade na saliva foi de 93%, é uma boa sensibilidade, mas a gente ainda não teve coragem de colocar na rotina. E não é só uma questão de coragem técnica, é que você precisa ter uma série de reagentes que só entram no teste de saliva, não entram no teste do nariz. Então, a gente tem que ter certeza que a gente vai poder garantir esse teste durante mais tempo. Não dá para você lançar um teste e daqui a uma semana eu tiro, né? E aqui são 2 estudos, um publicado em uma revista brasileira, no Brazilian Journal of Infectious Diseases e no New England, mostrando que há sensibilidades muito diferentes, né? A concordância dos testes, no caso do brasileiro foi de 94%, que também está muito bom, né? E no New England foi uma sensibilidade, inclusive, maior do que a saliva, se a amostra for colhida até 10 dias. Então, o problema não parece ser tanto a sensibilidade, mas sim a capacidade que você tem de fazer isso em grande volume, né? Bom, quando testar os assintomáticos? Lógico, eu nem coloquei testar os sintomáticos, que é mais ou menos óbvio, né? Testar os sintomáticos é o que a gente vai fazer. Mas quando testar os assintomáticos? Né? Como eu falei anteriormente, a gente pode detectar, então, mais ou menos um dia, no máximo 2 dias antes do início das manifestações clínicas, quando elas acontecem, ou no início do processo infeccioso, ainda que não haja exatamente manifestação clínica. Não adianta testar muito antes. Então, é importante nesses testes familiares, contactantes, o resultado negativo tem que ser muito bem interpretado em função do tempo de contato com o caso índice, né? Bom, outro dado interessante que tem a ver com essa questão do PCR é que a probabilidade de cultivar vírus, quer dizer, vírus com capacidade infectante, foi de 8% quando as amostras tinham um CT acima de 35. CT é quantas vezes eu preciso multiplicar o vírus para ele ser detectado na reação de PCR. Se eu tenho um CT muito alto, eu precisei multiplicar muitas vezes esse vírus. Portanto, a quantidade de vírus é pequena. Então, o CT é inversamente proporcional à carga viral. Então, quando a pessoa tem um CT alto, só em 8% dos casos eu consigo demonstrar vírus viáveis. E após 10 dias do início da infecção, somente 6% das pessoas têm capacidade de transmitir o vírus. Tá? Então, embora a carga viral seja similar em sintomáticos e assintomáticos, depois de 10 dias, a gente já tem muita dificuldade de isolar vírus, particularmente em pessoas assintomáticas, porque o assintomático ele não espirra, ele não tosse. Consequentemente, a capacidade que ele tem de contaminar outra pessoa é muito menor no mesmo dia em relação a uma pessoa que é sintomática, embora a carga viral seja igual. E esse quadro, então, ele ilustra bem toda essa problemática, né? Ao redor do dia zero é o pico, né, da positividade, entre -1 e até 4, 5 dias, né? Até 5 dias a gente acha que vale a pena colher, 7 dias. Com 10 dias a gente já não acha mais vírus viável e com 15 dias, então, já fica quase que impossível achar. Com 20 dias foi o período máximo que foi achado o vírus cultivável em uma pessoa reportada na literatura que tinha um quadro clínico muito grave. Tá? Então, não faz muito sentido ficar mantendo a pessoa isolada dos demais, especialmente nas formas leves, né? Mesmo que o PCR seja positivo. Tá? Bom, aqui está a questão da reinfecção, né?
Até hoje, pessoal, existem documentados na literatura, ou até ontem, 6 casos, né? Porque é muito difícil, pessoal, a gente ter certeza que a pessoa teve reinfecção. Ele tem que ter tido um PCR positivo, a rigor, pelo critério do CDC, tem que ter pelo menos 3 meses depois do primeiro PCR positivo, né? Você tem que investigar outras infecções, porque isso é um quadro sindrômico, né? Verificar os CTs das 2 amostras, né? E, idealmente, coletar sorologia para saber se o título de anticorpos subiu. Então, não é muito fácil você fazer isso tudo até chegar a sequenciar, para mostrar que esse vírus é substancialmente diferente do anterior. Você tem que sequenciar as 2 amostras. Eu acho, pessoal, razoável que a gente tenha reinfecção pelo fato de você ter 740 milhões de pessoas que já tiveram infecção pelo coronavírus novo. Esse é o cálculo que a OMS faz, 740 milhões de casos. Será possível que nesse mar de pessoas não tinham pessoas com alguma deficiência imunológica, com escape de produção de interferon, que poderia permitir uma reinfecção? Quase que certamente, mas não parece ser um fenômeno importante. Vamos ver ao longo do tempo se, à medida que a imunidade das pessoas vai decaindo, porque ela vai, né? A imunidade específica das pessoas vai caindo, é o que acontece com todos os outros coronavírus, é possível que a gente passe a ter mais reinfecção, mas, por enquanto, não parece um fenômeno importante, né? Bom, quais são alternativas ao PCR? Esse aqui é um teste americano chamado Gene Expert, feito por uma firma chamada Cepheid, né? Isso aqui a gente tem deixado em alguns hospitais da rede do Fleury para poder ter um resultado rápido, né? Então, no caso de vocês, são mulheres que entram já em expulsivo, ou entram mesmo até com uma cesárea eletiva, mas você quer evitar a contaminação dentro do hospital, ele é um teste suficientemente bom. Na nossa validação, ele tem uma sensibilidade de 92% em relação ao PCR tradicional, né? E a gente tem uma certa preocupação porque ele dá como positivo pessoas com CTs muito altos. Por exemplo, no Fleury, o nosso critério para aceitar a positividade no PCR é até um CT de 35. E nós já vimos CTs nesse equipamento positivos com até 44. Então, eu tenho uma certa preocupação se isso teria algum valor clínico. Será que essa pessoa tem quantidade de vírus suficiente para contaminar outras pessoas? Mas essa informação ainda não tem na literatura, né? Então, o PCR é altamente sensível, peronomútil, né? Porque a gente sabe que tem problemas pré-analíticos, né? O sítio de coleta. O ideal, talvez, se a suspeita clínica é muito forte, repetir o teste. Pode ser feito na saliva, mas depende muito de condições, né? Tem muitos protocolos diferentes em vários laboratórios, né? A gente não deve usar o PCR como medida para suspender isolamento, porque, na verdade, ele pode ser positivo muito mais do que 10 dias, né? Porque o RT-PCR isoladamente não significa a possibilidade de transmissão e também não garante que seja reinfecção. Isso só vai ser possível depois de uma série de avaliações, como até o sequenciamento, né? Em função disso tudo, a gente teve muita dificuldade de fazer o PCR. Então, a pesquisa de anticorpos surgiu como uma alternativa ao teste molecular. Então, hoje em dia, basicamente, a gente usa alguns tipos de sorologia, né? O teste pode depender do tipo de antígeno. Então, a gente tem antígeno daquela espícula externa do vírus, o spike, tem aquele teste que usa aquela pontinha do spike que liga no receptor da célula, que chama Receptor Binding Domain, e tem o antígeno da nucleoproteína. Então, tem testes que usam só esse, tem testes que usam só esse, e tem testes que usam todos eles. Tem testes que detectam IgG, IgM, IgA, e tem testes que detectam imunoglobulinas totais sem a gente especificar qual é. E tem testes do tipo ELISA, tem testes do tipo quimiluminescência, tem testes do tipo eletroquimiluminescência, que é o sinal que vai revelar, né? Então, são vários desenhos de testes diferentes. E o que a gente aprendeu ao longo desse tempo?
Isso aqui é um resultado de uma das fases do projeto que a gente tem com o IBOP, em que a gente aplica um teste de imunoglobulina total e a gente aplica um teste de quimiluminescência. E a gente mostra que uma grande parte das pessoas, cerca de metade, reage contra os dois testes. Mas tem pessoas que reagem só contra esse teste novo, eletroquimiluminescência, e tem testes que só detectam nesse teste aqui anterior, que é a quimiluminescência. Então, o ideal seria testar sempre pelos dois testes, e é o que a gente faz no Fleury, e essa é uma recomendação do CDC, que você sempre teste as pessoas na sorologia com duas técnicas diferentes para aumentar o valor preditivo positivo e negativo. Bom, para que servem os testes rápidos? Na nossa experiência, muito limitados. Tem uma variabilidade enorme entre os testes comerciais. Nós avaliamos 15 marcas e alguns são menos ruins, outros são muito ruins. Existe uma variação muito grande de lote a lote, que obriga você a testar cada lote separadamente. Um trabalho feito na Islândia e outro no Brasil mostrou que eles detectam anticorpos que caem com o passar do tempo muito rapidamente, caem até 1 mês, 2 meses. Então, para você fazer estudos soroepidemiológicos em cortes transversais, eles têm muitas restrições, porque esses anticorpos caem. E é o que tem acontecido, né? A prefeitura tem detectado na população de São Paulo 13% de positividade, e nós, usando os dois testes, nós identificamos 26% de positividade, mostrando que cai muito o anticorpo. Então, eles são muito inadequados para inquérito soroepidemiológico também, mas muito mais ainda para diagnóstico clínico, né? Quando que as pessoas ficam positivas? Na nossa experiência no Fleury, com essa casuística bem grande, a gente atinge 95% de positividade após 4 semanas. Tá? E outro dado interessante, esse não é nosso, esse é da uma publicação internacional, 36% das pessoas que acham que tiveram Covid, inclusive foram vistas por um profissional da saúde que confirmou a suspeita, mas que ela não foi confirmada por PCR, ficaram positivas, 36%. Quer dizer, essa é aquela pessoa que vem para vocês ou para nós e fala assim, olha, eu tenho certeza que eu tive Covid, porque meu marido teve, minha esposa teve, mas a senhora fez o teste? Não, eu não fiz o teste. Mas um amigo meu que é médico disse que só pode ter sido Covid. 36% dessas pessoas versus 95% das pessoas que tiveram PCR positivo. Tá? Então, é muito relativo isso, né? Quanto tempo dura essa positividade, né? A maior parte dos estudos, né, que fizeram especialmente com testes antiglobulínicos, são aqueles testes que não discriminam entre IgG e IgM, mostrou que essas pessoas ficam positivas por pelo menos 4 meses. Um estudo na Finlândia com famílias mostrou que essas pessoas ficaram positivas pelo menos 4 meses após a infecção. Então, isso não quer dizer que a pessoa que fique negativa na sorologia obrigatoriamente é suscetível, mas esses anticorpos, especialmente nos testes antiglobulínicos, né, eles tendem a ficar positivos por um tempo mais prolongado. Então, na nossa experiência no Fleury, cerca de 840 pessoas que tinham positividade, testes repetidos, né, sequenciais, após 13 semanas, mais de 98% eram positivas após 13 semanas, embora esse valor vá diminuindo realmente ao longo do tempo. A gente só não tem um segmento maior do que esse, né? Mas os testes que detectam IgG e IgM tendem a desaparecer mais rapidamente. Por questões do antígeno que eles detectam, do traçador, isso pode chegar até 10% nesse intervalo de 3 semanas. Mas a gente não sabe se essas pessoas podem pegar a doença novamente. É possível que sim, mas como a gente tem células de memória, tanto T como B, a gente ainda não sabe se isso é uma razão para a pessoa ficar suscetível de novo, mas é possível, né? Um estudo prospectivo feito na Islândia, a Islândia é um país muito organizado, eles conseguiram testar 10% da população do país, é uma enormidade, né? A maior parte foi diagnóstico molecular, e com esses testes com pan-imunoglobulina, 91% das pessoas eram soropositivas após 25 dias.
E essa soropositividade permaneceu por 4 meses ou mais, né? Embora outros tipos de testes, aqueles que separam IgG e IgM, normalmente estavam decaindo mais ao longo do tempo. Então, esse gráfico aqui do New England mostra muito bem que você tem uma queda grande de anticorpos, em geral, os testes rápidos, mas que existe um nível de anticorpo que permanece, que normalmente só é detectado pelos testes antiglobulínicos, né? Outro dado interessante, esse artigo publicou 68 pessoas que tinham formas leves a moderadas. 18% deles permaneceram soronegativos ao longo do tempo. Quer dizer, pessoas que têm formas leves a moderadas talvez tenham uma viremia curta ou baixa, de forma que eles não estimulam muito a produção de anticorpos. Então, a soronegatividade, ao longo do tempo, também não exclui essa negatividade. Tá? Bom, como é que está o tratamento? Muitos de vocês são bem mais novos que eu, não vão se lembrar, mas quando a gente começou a epidemia do HIV, eu lembro que as pessoas queriam usar um antiparasitário para tratar, quando a gente não tinha tratamento para HIV. Então, eu acho, pessoal, que existe uma certa tendência do ser humano de não conseguir lidar com situações de doenças mortais para a qual a gente não tem tratamento. Então, eles começam a ter soluções para situações sem saída. Então, vocês viram muita coisa usando cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, nitazoxazida, o anita, né? Mas eu acho, pessoal, que nós, né, na academia, precisamos nos basear na ciência, né? E existem, então, vários trabalhos bem conduzidos mostrando que não apenas essas drogas aqui citadas não têm um efeito satisfatório, como muitas pessoas tiveram efeitos colaterais terríveis. Eu cheguei a ver relatos de pessoas que tiveram pancreatite aguda com hidroxicloroquina, né? Então, é claro que isso é exceção, não tem dúvida, a maior parte das pessoas muito provavelmente não vão ter nada, mas a gente não sabe. Então, se fosse uma droga que tivesse algum efeito, a gente podia conjecturar se valeria a pena correr o risco de um efeito colateral. Só que se ela não tem efeito nenhum, aí é que não vale a pena correr risco de um efeito colateral, né? Mas, como vocês sabem, teve uma invasão da política na ciência, o Brasil é um exemplo muito ruim disso, né? E o que temos de verdade o Remdesivir, que é uma droga antiviral que foi testada e que reduziu o tempo de internação de 15 para 11 dias, né? Mas que não diminuiu a letalidade da doença. O que tem de verdade é que é importante a gente oxigenar a pessoa desde cedo, não esperar a pessoa ficar muito dispneica. É muito importante a anticoagulação que a gente aprendeu a fazer. Hoje a gente sabe que a infecção pelo Covid é uma doença do endotélio, né? Que acomete mais o pulmão, porque tem mais receptor celular no pulmão do que em outros lugares. Mas ela basicamente é uma endotelite, e que ela provoca uma coagulação intravascular, e existem fenômenos trombóticos no sistema nervoso central, no intestino, em vários órgãos de economia, e é isso que acaba complicando a pessoa, né? E teve o efeito do presidente Trump, né, que além de ter tomado uma dose de remdesivir muito potente, ele foi tratado com anticorpos monoclonais, né, que é uma busca que se faz, vamos dar anticorpo, vamos fazer uma imunoterapia, como a gente faz em outras circunstâncias, né, tétano, por exemplo. Mas o fato é que ele tomou uma dose de anticorpos monoclonais que é 4 vezes maior do que aquela que a gente tem usado em pesquisa científica, né? Quer dizer, felizmente, ele não teve efeito colateral por causa disso, aparentemente, mas ele poderia ter tido. Ele tomou uma dose cavalar de anticorpos monoclonais, o fato que ele evoluiu bem, né? Como não tem grupo controle, a gente não sabe como ele teria evoluído se não tivesse tomado essas drogas, mas o fato é que, felizmente, ele evoluiu bem, né? A gente não sabe qual foi o efeito da droga. Novamente, só para falar para vocês sobre a reinfecção, é possível que isso aconteça, tem só 6 casos registrados, mas o número de casos no mundo é muito grande.
E a maior parte desses estudos nem procura outros agentes, né? Então, antes de pensar em reinfecção, vamos ver o PCR positivo com mais do que 3 meses, procurar outros agentes e também tem que sequenciar o vírus. E como é que está agora a questão das vacinas, né? Para fazer uma apresentação assim, um pouco mais didática, mais simples, né? A gente tem 2 grandes tipos de vacina. Tem uma vacina com o vírus morto, que é o modelo da vacina Sinovac chinesa, que está sendo testada aí no HC, né? E tem uma vacina de base molecular, que é a vacina feita pela Universidade de Oxford, e cujo teste está sendo principalmente na Escola Paulista, mas há centros em outros lugares do Brasil, né? Então, essa é uma vacina de vírus inativado, vírus morto, e essa é uma vacina de um pedaço do vírus. Esse RNA do vírus que codifica para a proteína do spike, daquela anteninha aqui do vírus, ele é fundido com um DNA de um adenovírus de chimpanzé, é um pedaço do adenovírus do chimpanzé, quer dizer, ele não tem capacidade de causar infecção, mas esse pedacinho do adenovírus de chimpanzé, ele tem um promotor, ele dá ordem para o pedacinho do genoma do spike se multiplicar. Aí a célula, o miócito, ele sai produzindo a proteína do spike e nós vamos fazer anticorpos contra ele, já tem algum dado sobre isso. E aqui é uma proteína pura e simples, que ela é injetada na pessoa e o vírus não tem como se multiplicar. É um vírus morto. Isso aqui é a vacina Salk. É o modelo da vacina Salk, é o modelo da gripe, né? Bom, existem no mundo 9 vacinas que estão na fase 3, né? E a gente já pode dizer com uma grande confiança de que a maioria tem um bom perfil de segurança. Não há nenhuma delas com grandes efeitos colaterais. Aqueles casos de mielite transversa, aquele caso, né, de mielite transversa que foi descrito, o rapaz jovem que infelizmente faleceu, ele era do grupo controle, ele nem tinha tomado a vacina. A pessoa de mielite transversa que tinha tomado a vacina não se conseguiu estabelecer um elo causal entre as duas coisas, então, aparentemente, as vacinas são seguras, né? Ainda não tem dados revelados por fontes não acadêmicas, né? Mas as informações que a gente tem sugerem uma boa resposta, tanto celular, humoral, mesmo em idosos, né? Um levantamento esses dias, que foi apresentado pelo New York Times, mostrou que essas pessoas com mais do que 65, 70 anos tinham uma boa resposta celular e humoral, o que é muito bom, né? As notícias que a gente tem aqui agora, nesse mês que vem, devem chegar a 6 milhões de doses da Sinovac, da vacina chinesa, e em dezembro, 15 milhões de vacinas Oxford, aqui ao Brasil, produzidas fora do Brasil, né? Devem chegar a 40 milhões de doses da Sinovac e 70 milhões da Oxford durante o primeiro semestre do ano que vem, ainda importadas. E teria uma produção nacional durante o segundo semestre do ano que vem. Então, acho que as notícias são boas nesse sentido, né? Uma pergunta que já foi feita para mim é por que a resposta vacinal seria melhor do que na doença. Isso, em primeiro lugar, a gente vai ter que comprovar que isso é verdade. A gente ainda não tem certeza absoluta disso, mas o problema é que essas vacinas são administradas para a gente com adjuvante, né? Então, o adjuvante são substâncias, em geral, hidróxido de alumínio, mas há outras que eles são atrativas para linfócitos. Então, quando você injeta uma vacina com hidróxido de alumínio, isso ajuda a trazer muito células T, células B para o local da infecção. Isso é uma coisa que normalmente não acontece nessa intensidade na doença natural. Então, é possível que essa resposta imune seja potencializada, seja maior na vacina, porque você está usando adjuvante, né? Quando você tem a doença natural, você tem 2 componentes, você depende muito de ter circulação do vírus, e isso parece que não é igual em todas as pessoas. Então, é possível que com a vacina a gente realmente tenha uma resposta mais potente por um tempo que depende do tipo de vacina. Por exemplo, a vacina chinesa, ela tem o potencial de dar uma resposta durante os primeiros 6 meses, assim como a vacina de gripe.
porque o vírus não se multiplica no organismo. A vacina é de vírus inativado. Quer dizer que a gente vai ter que vacinar todo ano? Sim, é possível que a gente tenha que vacinar todo ano. E a vacina inglesa, no modelo inglês? Esse pedacinho do vírus se multiplica no nosso miócito. Então, é possível que a longevidade dessa vacina seja maior, mas nesse momento a gente ainda não tem certeza disso. A nossa preocupação na fase 3 é garantir segurança da vacina e já tentar saber a imunogenicidade a longo prazo. Mas na vacina Oxford, por exemplo, nós temos pessoas vacinadas há 4 meses, ainda é pouco tempo. Na vacina Sinovac, só 2 meses. Então, nós vamos ter que seguir essas pessoas durante mais tempo para saber por quanto tempo dura essa imunidade e saber qual é o nível protetor, que é uma outra coisa que a gente ainda não sabe, né? Mas, como eu falei para vocês no começo, tem muita coisa que a gente aprendeu, mas tem muitas mais que a gente ainda não sabe. Então, a gente vai ter que aprender um pouco mais, né? Bom, eu acho que é isso, pessoal.